Muito boa noite e, antes de mais nada, uma feliz Páscoa para todos. Noite de domingo de Páscoa. Eu sei que tem alguns serões, alguns devocionais acontecendo em algumas áreas, e eu vou atender as pessoas que estiverem aqui, e os outros fiquem à vontade de me escrever, ou podem enviar um e-mail para mim, ou colocar comentários na minha página no Facebook, como comentários desse vídeo, e eu terei prazer de responder durante a semana. Uma das coisas que me chama bastante atenção é esse fato de que, após a Páscoa, a celebração da Páscoa, o Passover, né, da passagem, que era a saída do Egito, o Senhor manifestou muitos grandes milagres. Muitos grandes milagres. Ele retardou, um dos milagres talvez que as pessoas não vejam tanto como milagre, mas foi o fato de que os egípcios, o povo egípcio, estava tão satisfeito de se ver livre dos israelitas, depois daquelas pragas todas que o Senhor enviou, que eles choveram objetos de ouro, prata e outros objetos preciosos para os israelitas. Vai embora, esconjuro, toma isso aqui, vai embora, não volte mais, vão embora daqui. E isso é uma coisa que o Senhor havia prometido, que eles iam sair de lá com despojos, com riquezas dos egípcios. Isso foi uma manifestação do cumprimento de uma profecia. Mas vimos como o Senhor retardou os exércitos dos egípcios, uma vez que Faraó, depois que concordou em deixar o povo ir embora, aí se arrependeu e resolveu ir lá, vamos matar todo mundo, acabar com esse negócio, que em termos de relações públicas, é ruim dizer que os escravos se voltaram contra os senhores e os senhores acabaram cedendo. Então ele foi com seus exércitos para destruir os israelitas, e o Senhor retardou o exército do Faraó com fogo, uma coluna de fogo, e os israelitas, diante do Mar Vermelho, viram então Moisés, profeta do Senhor, exercer a autoridade do sacerdócio e abrir o Mar Vermelho para que eles pudessem cruzar em terra seca. Na atualidade, muitos tentam diminuir isso daí. Não, que era uma maré, que não sei o quê, não era tão seco assim, mas nós temos o testemunho do livro de Mórmon, que os profetas do livro de Mórmon disseram, não, olha, foi mesmo, tá aqui nas placas de latão, eles atravessaram o Mar Vermelho em terra seca. E o mar era duas paredes d'água, de um lado e do outro, daquele povo cruzando o Mar Vermelho. Posteriormente, vimos então, quando eles chegam então na montanha do Senhor, que o Senhor manifesta seu poder diante de todo o povo todo viu. E no meu cartaz para essa nossa conversa de hoje, eu coloquei uma pintura de um artista mostrando o monte, tal como descrito no livro de Êxodo, cheio de nuvens, com trovões, mas a nuvem parecia de fogo, parecia fumaça de uma fornalha, e fogo, e relâmpagos, e o povo ouviu trombetas soando, viram Moisés e então entrar na nuvem para receber as placas contendo os mandamentos do Senhor e as leis que iriam reger o povo dali em diante. Uma das coisas, só um detalhezinho pequeno aqui, a tradição diz que essas duas tábuas de pedra eram duas safiras. Isso que vocês viram também no cartaz que eu coloquei na minha página lá no Facebook. De vez em quando vai aparecer aqui na tela, atrás de mim, tá? Essas placas de safira, que parecia azulado, né? Como se fosse o azul do céu.
e que o Senhor teria escrito nessas placas de safira os seus mandamentos. Mas o Senhor deu para Moisés muitas outras instruções a respeito do sacerdócio, das ordenanças, daquilo que hoje nós chamamos da investidura. Isso, naturalmente, não aconteceu naquela época. Quando Moisés desceu do monte, que é o que nós vamos falar para a semana que vem, o povo não estava preparado para aquilo ainda. Mas o importante nós focalizarmos é que eu penso nesse domingo de Páscoa é isso. Depois da Páscoa, vem ainda manifestação de grandes milagres. Eu não tenho autoridade para prometer nada para ninguém aqui. Nós estamos aqui nesse bate-papo, um bate-papo informal. Mas eu fico pensando, temos hoje um domingo de Páscoa e eu vejo como, só observando aqui nas mídias sociais, como que tantos de nós, que somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, estamos tão imbuídos desse espírito de adoração nesse domingo de Páscoa, realmente lembrando de Jesus Cristo, realmente lembrando do sacrifício expiatório dele, realmente lembrando e celebrando a ressurreição dele. Será que o Senhor, na sua infinita misericórdia, depois de toda essa nossa celebração da Páscoa, será que ele teria alguns milagrezinhos preparados para a gente nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses? Como eu disse, não tenho autoridade para prometer nada. Mas a minha fé aqui, pessoalmente, é de dizer, poxa, Senhor, olha, não tem umas coisinhas aí que eu venho orando a respeito já há muito tempo e até hoje não foram concedidos. Será que por causa da minha fé, por causa da minha paciência, na minha perseverança em aguardar pacientemente pelo cumprimento dessas bênçãos, algumas das quais estão prometidas, a minha bênçãos patriarcais e outras bênçãos do sacerdócio que eu recebi, cujo cumprimento eu ainda não vi. Será que o Senhor poderia, agora, depois dessa Páscoa aqui, me dar o cumprimento dessas promessas? Não sei, esse é só um pensamento que eu tenho pessoal meu, mas compartilhando com vocês aqui. Não posso, como disse, não posso prometer coisa nenhuma, mas o Senhor é bom. Deus é bom. Eu ouço isso desde que eu era garotinho. Deus é bom. Deus é bom. Agora, ele é melhor do que bom, porque ele é a perfeição, a manifestação perfeita da bondade, da misericórdia, também da justiça. Mas a justiça, pela justiça, nenhum de nós teria direito a bênção nenhuma. Mas por causa do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, que tomou a surra que cada um de nós precisaria tomar pelos nossos erros, pelas nossas imperfeições, nossas falhas, nossas más ações, nossas omissões, por causa desse sacrifício expiatório e pelo fato de nós termos feito convênios com Deus através do batismo e posteriormente muitos de nós na casa do Senhor através das ordenanças da investidura, por causa disso nós podemos, como o apóstolo Paulo diz, corajosamente, intrepidamente nos aproximarmos do trono da graça e fazermos nossas petições. Então podemos sim, podemos esperar grandes coisas do Senhor. Porque se pela justiça nós não temos direito a nada, por causa da misericórdia que vem como consequência do sacrifício expiatório de Jesus Cristo e do nosso esforço honesto em nos esforçarmos para guardar os mandamentos, a misericórdia do Senhor permite que nós possamos ter esperança de dias melhores e esperança do cumprimento de muitas bênçãos. Então, esse é o pensamento que eu teria para vocês hoje. Agora, falar dos 10 mandamentos, isso tudo, eu acho que não estou com, sei lá, não estou com inspiração nenhuma para falar disso. Vocês conhecem os 10 mandamentos tão bem quanto eu. 10 mandamentos que foram dados a Moisés pelo Senhor, que Abinadi, no livro de Mórmon, repete esses 10 mandamentos para o rei Noé e os seus sacerdotes iníquos. Sabemos então que realmente veio do Senhor, isso não foi
é o seguinte, eu estava lá em São José dos Campos, em 1979, como um jovem missionário, e meu companheiro é o Ted Striker, que talvez assista esse vídeo um dia desses aí, e eu estamos lá conversando com um senhor lá na varanda da casa dele, ali pelo Jardim Satélite, o bairro do Jardim Satélite, lá em São José dos Campos. Ele falou, não, lá, Moisés, ele foi lá no monte, ele teve essas ideias lá, né? Não matará, faz sentido não matar. Então ele botou lá, não matará. E nós tentamos dizer para ele, não, ele era um profeta, o Senhor falou com ele. Não é Deus falar, não tem nada. Eu lembro sempre disso. O Senhor falou, não, isso foram mandamentos dados pelo Senhor. Agora, vários outros irmãos e irmãs que têm suas lives, seus podcasts, vão estar falando dos 10 mandamentos, perspectivas, comentários a respeito. E eu não me sinto inclinado a falar sobre isso. Agora, vejo aqui já que temos várias pessoas fazendo perguntas lá no canal da Central do Livro de Mórmon, no YouTube. Deixa eu ver aqui, irmã Yara Cristina Silva. Bom, quem deu o sacerdócio a Moisés foi Jetro. O sacerdócio não é passado de pai para filho? Muito bom, irmã. Boa pergunta. Agora, eu estou vendo aqui que minha tela não está... Irmão Felipe Zardo chegou até a responder para a irmã Yara Silva. Só até Melquisedeque que houve casos assim, irmã. Na realidade, é o seguinte, o sacerdócio não precisa necessariamente ser conferido de pai para filho. Tá? Calhou que aqueles de nós que nascemos na igreja, ou que, como no meu caso, fomos batizados junto com nossos pais, e quando recebemos o sacerdócio, meu pai e eu, ele recebeu o sacerdócio de Melquisedeque, e depois então, imediatamente em seguida, a primeira ordenança que ele realizou foi, 1 minuto depois, conferir o sacerdócio de Melquisedeque e me ordenar um elder. Meu pai começou a exercer o sacerdócio 1 minuto depois dele ter recebido, literalmente. Na semana anterior, isso foi em junho de 1978, ele estava tão emocionado de receber o sacerdócio arônico que ele não se sentiu confortável em me conferir o sacerdócio arônico e me ordenar um sacerdote. Ele estava emocionado demais, ele falou, não vou conseguir. Mas na semana seguinte, 25 de junho de 1978, ele o fez. Agora, o que vocês estavam referindo aqui, quando nós falamos do Velho Testamento, é algo que nós já conversamos aqui anteriormente, nesse ano, que é a bênção da primogenitura. Essa bênção da primogenitura talvez a maneira mais simples de nós a entendermos é a seguinte, é o privilégio de presidir numa família, tá, dentro da ordem patriarcal do sacerdócio. Talvez seja a maneira mais simples. Então, se você vinha de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, Jacó para José, através de Efraim, que ele deu para Efraim, o filho mais novo de José, a bênção da primogenitura, ou seja, você vai ser o líder dentro da ordem patriarcal do sacerdócio. Então, esse era o sacerdócio que era passado de pai para filho. Hoje em dia, se for possível, lógico, vamos sempre dar o privilégio dos pais ordenarem seus filhos. Sempre vamos dar esse privilégio. Mas não é essa uma coisa que possa acontecer com todo mundo. Desculpa. Não é Covid, não, ok? Só engasguei aqui. Isso é para aqueles de nós que são batizados na igreja sem os nossos pais, para receber o sacerdócio de outros irmãos, de bispos, membros de bispado, presidentes de quórum de eldres, ou de membros de um conselho de estaca, ou membros de presidente de estaca. Então, se pudermos dar o privilégio, a primazia aos pais, tudo bem, mas se os pais não estiverem disponíveis, um dos líderes designados, no caso do sacerdócio Melquisedeque, designados pelo presidente da estaca, ou o membro do sumo conselho designado para
supervisionar aquela ordenança, vai fazê-lo. É isso que nós podemos dizer, irmã. É uma longa resposta para uma pergunta curta. Irmão Marcos Aurélio Lepore: como desenvolver um relacionamento pessoal de amizade e intimidade com Jesus, visto que não podemos orar diretamente para Ele? Muito boa pergunta, irmão. Curiosamente, essa noção de relacionamento pessoal, de amizade e intimidade com o Salvador Jesus Cristo, é algo que nós não ouvimos isso de profetas e apóstolos. É um conceito que parece muito bonitinho, mas não temos isso nas Escrituras, sendo dito como é um mandamento que nós temos que ter. O nosso relacionamento pessoal com nosso Salvador Jesus Cristo vem do nosso discipulado em Jesus Cristo. Nós nos relacionamos com Ele através do nosso cumprimento dos mandamentos que Ele nos deixou. Você menciona aqui, por exemplo, não orarmos diretamente a Jesus Cristo. Por que não fazemos isso? Porque Ele mesmo nos deu o mandamento de orarmos ao Pai em nome dEle. Nós usamos o nome de Jesus Cristo. Nós usamos essa declaração de autoridade, invocação de autoridade divina. Essa expressão, em nome de Jesus Cristo, ao usar essa expressão, nós estamos invocando a autoridade divina para fazer alguma coisa, para fazer uma oração, para dar um discurso, para dar uma aula. É isso, é uma invocação de autoridade. Olha, eu não tenho autoridade para isso, mas Jesus Cristo me dá autoridade e eu estou falando aqui. Isso que essa expressão em nome de Jesus Cristo significa. Ao fazermos isso, nós estamos nos associando com Ele. Então, essa questão de relacionamento pessoal, de amizade, intimidade com Ele, é discutível. Até mesmo entre os 12 que caminharam com Ele por 3 anos durante o ministério mortal, nós vimos que Jesus sempre se colocava à parte. É uma coisa que Elder James Talmage, no livro Jesus o Cristo, ele comenta sobre isso. Ele nunca usava primeiro pronomes na primeira pessoa do plural. Vamos orar ao nosso Pai. Não, vou orar ao meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus. Quando veio a questão do tributo, eu falei, Pedro, não, olha, vai lá, pega um peixe, você vai ver que tem 2 moedas lá na boca do peixe, e vai lá e paga o tributo para mim e para ti, não para nós. O Salvador sempre se colocou à parte. Por quê? Porque Ele é um Deus. Ele era um Deus durante o ministério mortal dele, ele era um Deus na pré-existência, era um Deus durante o ministério mortal dele, e é um Deus hoje em dia. Nós não somos deuses, somos filhos e filhas de Deus. Nós não somos deuses. Então, quando o Salvador usa esse termo de amizade, se vocês observarem bem, ele fala, ele usa esse termo em relação àqueles que o estão servindo em tempo integral. Seus apóstolos, ele os chama de amigos, são os meus amigos. No Novo Testamento, por exemplo, quando ele está dando, o Salvador está dando as suas últimas instruções aos apóstolos, ele os chama, tá? Vós sois meus amigos, mas aí ele tem uma qualificação aqui, deixa eu até ver aqui em português, que eu estou traduzindo do inglês aqui, e deixa eu traduzir em português, João capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Em inglês está, vós sois meus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que quer que eu vos ordene, o que quer que eu vos mande. E ele então diz, já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não escolhestes vós a mim, porém eu escolhi a vós e vos designeis.
para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Aqui, irmão, eu diria, nesses versículos aqui em João capítulo 15, nós vemos a natureza desse relacionamento que nós temos com Jesus Cristo. Não é um relacionamento íntimo, é um relacionamento em que nós somos discípulos dele, somos servos, e se, no caso aqui, fomos designados para representá-lo oficialmente, ele nos chama de amigos, desde que façamos tudo aquilo que ele requer de nós. Indo mais adiante, deixa eu procurar aqui em Doutrina e Convênios. Deixa eu ver aqui se nós... Seção 84, versículo 77. Vê o versículo 63. Você quer o 63? E como disse a meus apóstolos, assim vos digo, porque sois meus apóstolos, sumos sacerdotes de Deus, sois aqueles que o Pai me deu, sois meus amigos. E aí no versículo 77, obrigado, irmão, 77, ele diz: e também vos digo, meus amigos, pois de agora em diante vos chamarei de amigos. É conveniente que eu vos dê este mandamento, a fim de que vos torneis como meus amigos dos dias em que estava com eles, viajando para pregar o evangelho com o meu poder. Então, ele usa esse termo claramente aqui para aqueles que foram chamados por ministério. E lembre, isso daqui foi 1832, ainda não tínhamos um quórum de 12 apóstolos. O quórum dos 12 foi organizado em 1835, 3 anos depois dessa revelação, doutrina e organização 84. Mas já tínhamos irmãos sendo enviados para ministério. E eles foram enviados para o ministério, e o Senhor diz aquilo: não nos permitir terem bolsa ou alforje, nem 2 túnicas. E eis que vos envio para provar o mundo, e o trabalhador é digno de seu salário. Aqueles que foram chamados nos primeiros anos da igreja para servir missão, não tinha fundo missionário, não tinha CTM, não tinha nada disso. Isso aí é com a roupa do corpo, e saía no mesmo dia. Não tinha aquele negócio, não, eu vou lá me despedir. Não, vai em casa, se desfaz da família e vai embora. Bota o pé na estrada. Quem demorou a sair é porque tinha negócios, e ele disse: olha, se desfaz dos seus negócios, passa tudo adiante e vai. Ou então, como no caso de Brigham Young e Heber C. Kimball, quando foram para a Inglaterra, que estavam muito doentes, não conseguiam nem chegar, nem andar até a porta da casa. Só quando melhoraram um pouquinho é que eles foram, então. Então, essa terminologia de amigos é algo muito sagrado que o Senhor usou em certas ocasiões específicas, para pessoas específicas que estavam em situações bem diferentes das nossas situações. Agora, o amor que o Salvador tem por nós é perfeito. Então, o nosso relacionamento com Ele não vai ser um relacionamento de um amigo íntimo, aquele que a gente vai ali bater papo. Não é assim, no momento não é assim. Agora, podemos, através do poder do Espírito Santo, sentir o amor dele por nós. Isso é uma coisa que é muito comum aqui nos Estados Unidos, que um dos traços da cultura americana é essa noção de excepcionalismo. A gente tem que ser mais do que todo mundo, tem que ser melhor do que todo mundo. E aqui que se ouve muito isso, esse negócio de tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, tem um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo. Olha, profetas e apóstolos, pelo menos nos últimos 30, 40 anos, ninguém está usando esse termo. Nem mesmo eles dizem isso, de que eu tenho esse relacionamento com eles. Nem eles mesmos usam isso. Então eu sugeri eles: olha, nosso relacionamento é esse, de discípulos. Discípulos, tomara aqui, fiéis. E que possam um dia ser chamados por Ele de amigos. Isso depende de nós, por causa da nossa obediência. Então, só isso que eu diria, comentando aqui sobre a sua pergunta, irmão. Muito obrigado. Irmão Tiago aqui perguntou: já vi um discurso de conferência geral que era dito que o amor perfeito lança fora todo medo. Então te pergunto, como conseguir ter um amor perfeito por Jesus e pelas pessoas? Olha, irmão, nós vamos encontrar a resposta justamente com a pessoa que falou sobre isso.
tá? E não foi numa conferência geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Moroni, capítulo 8, versículo 16, uma carta que Mormon escreveu para o filho dele, para o Moroni, profeta Moroni. Eis aqui: eis que falo ousadamente, tendo a autoridade de Deus, e não temo o que o homem possa fazer, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Estou cheio de caridade, que é amor eterno. Isso ele estava falando sobre as criancinhas. Ele estava comentando sobre o erro de batizar criancinhas. E ele diz que é uma grande iniquidade supor que Deus salva uma criança em virtude do batismo, ao passo que outra deve perecer por não ter sido batizada. E aí ele diz: ai daqueles que pervertem os caminhos do Senhor dessa maneira, porque perecerão, a não ser que se arrependam. E depois de dizer isso, fazer essa declaração: ai daqueles que pervertem o caminho do Senhor, ensinando que as crianças têm que ser batizadas, aí ele diz: eu não temo o que eles possam me fazer, porque o perfeito amor ele lança fora todo o medo. Agora, Mormon, num discurso que me parece ser discurso de conferência geral na Igreja de Jesus Cristo entre os nefitas e lamanitas, ele diz aqui, ele fala desse amor que ele falou, que é caridade. Ele diz: caridade é o puro amor de Cristo, permanece para sempre, e para todos que a possuírem, no último dia, tudo estará bem. Portanto, e aí ele diz como conseguir, irmão, está aqui, Moroni, capítulo 7, versículo 48. Portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai com toda a energia de vosso coração, para que sejais cheios desse amor que Ele concedeu a todos que são verdadeiros seguidores de seu Filho Jesus Cristo, para que vos torneis os filhos de Deus, para que quando Ele aparecer, sejamos como Ele, porque o veremos como Ele é, para que tenhamos essa esperança, para que sejamos purificados como Ele é puro. Então, Mormon diz que esse amor, que ele chama de caridade, o puro amor de Cristo, não é uma coisa que a gente desenvolve, é algo que vem pelo poder do Espírito Santo. E ele diz: rogai ao Pai, a Deus o Pai, com toda a energia do coração, para que sejais cheios desse amor. No inglês, para que sejais preenchidos com esse amor que Deus concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho Jesus Cristo. Isso é um dom espiritual. E é assim que a gente consegue, irmão. Está aqui, então, a resposta da sua pergunta. Não foi uma conferência geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, mas foi o que parece para mim um discurso magistral. Olha, isso aqui parece ser um discurso de conferência geral lá na Igreja de Jesus Cristo entre os nefitas e os lamanitas. Tá? Muito bem. São coisas sumamente sagradas, ordenanças sumamente sagradas, que não devem ser comentadas publicamente. Lava-pés, unções e outras coisas. Olha, não, isso não é para ser comentado publicamente. Aqueles que estão conectados comigo no Facebook viram uma postagem que eu coloquei lá sobre a ordenança do lava-pés, que eu vejo que, não sei, talvez seja um engano meu, mas eu vejo que esse ano, 2022, vejo muitas pessoas falando sobre lava-pés, um grande interesse, coisa que eu vejo fora do comum. Eu estou na mídia social desde 2009. Eu não me lembro de ter visto nenhuma ocasião que tanta gente estivesse falando de lava-pés, Jesus lavou os pés, demonstração de humildade, que humildade. Aquilo não era demonstração de humildade, era uma ordenança sagrada. Pode ser visto e interpretado como uma demonstração de humildade, mas não era para isso. Aqui, irmão, só para você, Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, página 146, na versão em português, aquela de 1974. Depois que a pessoa tem fé em Cristo,
se arrepende e é batizada para a remissão dos pecados, recebendo a imposição das mãos para o dom do Espírito Santo, que é o primeiro Consolador, e continua humilhando-se ante Deus, tendo fome e sede de justiça, e vivendo de acordo com todas as palavras de Deus, o Senhor em breve lhe dirá: filho, serás exaltado. Quando o Senhor tiver provado essa pessoa em todas as coisas e visto que aquele homem ou aquela mulher está resolvido a servi-lo, aconteça o que acontecer, esse homem verá que seu chamado e eleição foram confirmados, e então será o seu privilégio receber o outro Consolador que foi prometido aos santos, segundo o testemunho de João, capítulo 14. Quem é, pois, o outro Consolador? Nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E essa é a substância de todo o assunto. Ao receber o homem este último Consolador, terá Jesus Cristo em pessoa para ajudá-lo ou aparecer-lhe de quando em quando, e até mesmo lhe manifestará o Pai, e nele farão morada, e lhe serão descerradas as visões dos céus, e o Senhor o instruirá face a face, e poderá alcançar um conhecimento perfeito dos mistérios de Deus. E essa é a dignidade e posição que alcançaram os antigos santos, quando viram tão gloriosas visões. Isaías, Ezequiel, João na ilha de Patmos, Paulo nos 3 céus, e os santos que tenham tido comunhão com a Assembleia Geral e com a Igreja do Primogênito. Então, irmão, isso é o que o profeta Joseph Smith ensinou sobre a confirmação do chamado à eleição e o segundo Consolador. Os passos para a confirmação do chamado à eleição que você pode encontrar também em 2 Pedro, capítulo 1. Pedro nos ensina quais virtudes nós temos que incorporar em nós mesmos para que possamos estar prontos para termos a nossa exaltação selada a nós. E a Nefe também nos ensina o que nós precisamos fazer para termos isso. Isso está em 2 Nefe, capítulo 31. Uma escritura bem conhecida de muitos de nós aqui, tá? E a Nefe diz, segundo Nefe, capítulo 31, versículo 20. O que Nefe diz? Qual é o caminho para obter essa confirmação de chamado à eleição? Ele diz: deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguires, banqueteando-vos com a palavra de Cristo e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai: tereis vida eterna. Então, 2 Pedro, capítulo 1, 2 Nefe, capítulo 31, versículo 20, e essas palavras do profeta Joseph Smith, e ensinamentos do profeta Joseph Smith, página 146. Tá aí, irmão, mais informação talvez do que você queria, mas tá lá. O que o Senhor revela aos seus profetas é para que nós estejamos preparados para receber a glória celestial. Não existe nada na Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, do Evangelho restaurado de Jesus Cristo, o conhecimento que foi nos dado hoje em dia, o conhecimento que nós temos hoje em dia, as ordenanças que nós temos hoje em dia, os princípios que nos foram revelados hoje em dia, são em preparação para a glória celestial. Não temos nada no Evangelho restaurado de Jesus Cristo, no momento, que seja relativo à preparação para o reino celestial ou terrestrial. Não, tudo é em preparação para o reino celestial. Essa é a lei de Cristo, é a lei do reino celestial. E nós não queremos outras leis. Não estamos interessados em ir para esses outros reinos. Então, para que não querer saber qual é a lei do reino celestial? Eu não quero saber, não quero ir para lá. Por que eu vou querer saber? Não. Me dá as leis do reino celestial, tá? Ou as leis necessárias para que eu me prepare para a glória celestial. Aí tudo bem. Muito bem, então, irmãos e irmãs, estamos aqui no finzinho da nossa live de hoje. Aqueles de
Os que tiverem perguntas adicionais, especialmente aqueles que vão assistir durante a semana, nesses próximos dias, fique à vontade de colocar nos comentários aqui. Eu terei prazer em responder posteriormente. E nesse meio tempo, que o Senhor abençoe vocês todos. Tenham uma ótima semana pós a Páscoa, e que tomara que venham muitos milagres, para, assim como após a Páscoa, para os israelitas na antiguidade, eles presenciaram muitos milagres. Espero que para todos nós possam mesmo acontecer milagres também. Aqueles para as coisas que nós precisamos para as nossas vidas, individualmente ou como famílias. Mas até então, uma boa semana para todos. O Senhor os abençoe e nos falamos semana que vem. Até!